E aí galera, sejam bem-vindos a mais uma aula. Como é que vocês estão? Tudo ótimo com vocês? Professor Caetano, aula de física. Dessa vez nós vamos estudar o comportamento dos gases, vapor de água, gás, etc. Nós vamos estudar a transformação isotérmica dos gases, é um assunto interessante aí. Escola MDM, foco na aprendizagem. Professor Caetano, quarentena nas férias, vamos para cima. Vamos lá. Primeiro, em relação aos estudos dos gases, nós temos aqui dois equipamentos importantes, conhecidos de todo mundo, que é o ar-condicionado e o refrigerador, ou a geladeira, como a gente conhece. O que é que esses dois equipamentos têm em comum um com o outro? É que o princípio de funcionamento dos dois é basicamente o mesmo. Eles funcionam baseado no princípio do comportamento dos gases, que é o estudo que nós vamos fazer através dessa videoaula. Através da compressão do gás, você consegue aumentar ou diminuir a temperatura de um gás, e isso faz com que o homem manipule isso para conservar os alimentos ou para refrigerar o ambiente, certo? Onde nós estamos. Então, observe como é importante o conhecimento desse comportamento dos gases para aplicação na indústria ou no nosso dia a dia, certo? Então, você vai ver que isso é muito comum e também um conhecimento muito importante para o desenvolvimento da indústria de uma nação, certo? Vamos ficar adiante. No estudo do gás, você tem que, primeiramente, tomar ciência de um comportamento ou de uma propriedade muito importante dos gases, né? Na verdade, são duas propriedades. A primeira é a expansibilidade e depois a compressibilidade. Você vê aqui o mesmo gás colocado no recipiente pequeno e depois ele foi colocado no recipiente maior. O que é que você observa? Que no recipiente pequeno ele é comprimido, né? Acontece uma compressão. Quando ele é colocado no recipiente maior, acontece uma expansibilidade, melhor dizendo, uma expansão desse gás. Então você observa que você consegue comprimir o gás, como também você consegue expandir esse gás, e que ele vai tomar a forma do recipiente onde ele está ocupando, certo? É uma propriedade incrível, né? O gás ele toma a forma de qualquer recipiente na qual ele é inserido, na qual ele vai ocupar espaço totalmente de toda a área do recipiente. Esse gás, você vê aqui essas moléculas aqui em movimento, é uma característica do gás, as moléculas continuam em movimento e elas ficam se chocando e se debatendo contra as paredes do recipiente. É um comportamento aí das moléculas dos gases, certo? Vamos aqui para diante. As variáveis do estado do gás, né? São os gases, quais são os estados da matéria? A gente já viu uma videoaula muito interessante sobre esse assunto, mas a gente tem que entender o que é que faz um gás mudar de estado, como é que faz para um gás mudar de forma, de estado. Primeiramente, nós vamos entender o que são as condições normais de temperatura e pressão, que a gente chama de CNTP, é uma convenção da ciência, dos cientistas, né, sobre as condições normais de temperatura e pressão do gás. Quais são essas condições? Quer dizer, se o gás estiver nessas condições, ele está em situação normal. Que situação normal é essa? Primeiro, a temperatura de 0 graus Celsius, né? Um gás que se encontra a uma temperatura de 0 graus Celsius. E segundo, em que a pressão dele seja de 1 atm ou de 760 miligramas de mercúrio. Certo? Então, se você encontrar um gás a 0 graus Celsius, a pressão de 1 atm, ele está em condições normais de temperatura e pressão, chamado de CNTP, certo? Então é importante que você compreenda isso, e essas condições aqui elas podem mudar, quer dizer, essa temperatura pode subir, essa pressão também, etc. Então, se ele não estiver nessas condições, ele não está em situações normal, em uma situação normal de temperatura e pressão. É uma convenção dos cientistas para que haja uma referência de qual é o estado normal do gás e quais são o seu estado alterado desse gás, certo? Muito bem. Aqui na pressão você vê aqui a unidade de ATM, que significa atmosfera, ou de 760 milímetros de mercúrio, que também é a unidade para medir pressão, utilizada para medir a pressão. Então, você pode ver outras videoaulas, inclusive a videoaula passada eu falei um pouco sobre isso,
Claro, caso você não tenha familiaridade com essa unidade. Mas tudo bem, não tem problema. Essas são unidades comuns utilizadas para medir pressão. Aos poucos você vai se familiarizar com elas. São três variáveis que condicionam ou que mudam o estado do gás. Primeiro, o volume, é claro, quanto maior o volume, menor o volume do gás, isso vai interferir na sua pressão, na sua temperatura, etc. O segundo é a própria pressão e terceiro a temperatura de um gás. Então, essas variáveis mudam de acordo onde está o gás, de acordo com a localização, de acordo com o recipiente, etc. Então, se a gente já viu, se o recipiente é menor, a pressão é maior, se o recipiente é maior, você tem mais volume. Então, isso daqui varia bastante e é isso que nós vamos estudar aqui na videoaula, no início do nosso estudo sobre estudos de gases. Na verdade, nós teremos uma série aí de uns 3 vídeos falando sobre esse comportamento dos gases, estudos dos gases, certo? Vamos aqui. Primeiro vamos entender o que é um gás ideal, o que é um gás perfeito. O gás ideal, gente, o gás perfeito é o gás convencionado aí pelos cientistas que teria perfeito em situações perfeitas para estudo. É adotar um modelo único, esse modelo de gás em que se aproxima da situação real do gás, ou seja, nós vamos desprezar as forças intermoleculares e o tamanho das moléculas. Então, o gás ideal é aquele que se aproxima o mais possível da situação real, mas que nós vamos desprezar as forças intermoleculares e o tamanho das moléculas. Por que, professor, que nós vamos desprezar as forças intermoleculares? Aqui está faltando um T aqui, mas entenda que isso aqui significa intermolecular, certo? Corrigir aqui. Faltando um T aqui, deixa eu ver aqui. É intermolecular. Então, entenda que, professor, que nós temos que desprezar as forças intermoleculares e o tamanho das moléculas do gás. Porque se a gente for levar em consideração essa força das moléculas que se debatem com as paredes do recipiente e com o tamanho delas, isso vai ser necessário cálculos muito complicados e não é o interesse aqui da nossa videoaula e não é o interesse da ciência mais adequada ao ensino médio. Então, nós não consideramos essas forças intermoleculares e muito menos o tamanho das moléculas para simplificar os nossos estudos e a gente compreendendo aí aos poucos, compreendendo o comportamento dos gases, certo? Isso é importante que você tome ciência disso. A primeira questão que nós vamos ver é um tipo de transformação do comportamento do gás através da chamada transformação isotérmica, que é um comportamento que a gente observa nos gases. Então, através de uma experiência simples aqui, você vai entender o que é uma transformação isotérmica. Lembrando que a palavra iso significa mesmo, igual, e térmica vem de temperatura, certo? Então aqui você tem um cientista chamado Robert Boyle, que é um físico inglês, e ele fez a seguinte experiência, aqui, que está aqui representada nessa figura aqui. Então você tem um recipiente com gás dentro, essas bolinhas representam as moléculas, e esse recipiente está hermeticamente fechado, né? O gás ele não escapa. E aqui você tem um êmbolozinho que é medida a sua pressão assim, através desses pesos que você coloca aqui para exercer pressão sobre esse êmbolozinho, que ele sobe e desce aqui, vamos supor que ele esteja solto e a gente consegue calcular ou controlar a pressão através dos pesos aqui por cima dele. Então você tem esse gás que está submetido à pressão de 1P, que a gente chama de 1P, é simplesmente só para ilustrar. Então, você coloca um P aqui, a pressãozinha, esse gás ele tem um certo volume que nós vamos chamar de 16V. Esse V de volume e esse P de pressão, certo? Se você aumentar a pressão de 1P para 2P, você vai observar que o volume ele cai pela metade. Então, aumentou a pressão, diminuiu o volume. Se você colocar 4P, certo? 4 vezes, a pressão vai diminuir 4 vezes, ou melhor dizendo, o volume vai diminuir 4 vezes. Então aumentou ainda mais a pressão
e proporcionalmente diminuir o volume. Essa experiência poderia ser também observada em uma seringa. Se você, as crianças, quando a gente é criança, a gente tem um costume de brincar com a seringa. Você coloca o dedo aqui e você observa que quanto maior a pressão você coloca na seringa, menor é o volume aqui medido, né? O embriãozinho vai se aproximando. Quanto mais pressão eu coloco, menor é o volume de ar que fica comprimido dentro dessa seringazinha. Então é exatamente a mesma experiência aqui que o físico Robert Boyle fez aqui. Uma experiência muito simples, mas que tem consequências muito importantes aí na física e na indústria em geral. Então o que é que você observa aqui? Que quanto maior a pressão que você coloca sobre um gás que esteja hermeticamente fechado no recipiente, então, quanto mais pressão você põe, menor fica o volume desse gás. Quer dizer, devido à sua capacidade de compressibilidade, o volume do gás vai diminuindo de acordo com o aumento da pressão, certo? Muito bem. E aí, através dessa simples observação, o Boyle criou-se a lei de Boyle, né? A de Boyle referente ao físico Robert Boyle, que diz que mantendo-se a temperatura constante, é importante dizer aqui, ó, transformação isotérmica, mesma temperatura, mantendo-se a temperatura constante de certa massa de gás, o volume e a pressão desse gás são inversamente proporcionais. O que é que significa isso, professor? Eu fiz essa experiência aqui, Robert Boyle fez essa experiência aqui mantendo uma temperatura constante, ele não mexeu na temperatura. É por isso que tem aqui o nome de transformação isotérmica, que é mesmo igual a temperatura. E ele observou que se eu manter a temperatura constante em uma certa massa de gás, o volume e a pressão desse gás são inversamente proporcionais. O que significa inversamente proporcionais? Significa que quanto maior a pressão, é o inverso do volume, diminui. Quanto maior aumenta a pressão, o volume diminui. Então, eles são inversamente proporcionais, certo? Isso gera um gráfico aqui. Você pode fazer um gráfico. Esse gráfico é representado por essa curvazinha aqui. Significa que quanto mais eu diminuo a pressão, você vê aqui ó, que a pressão lá em cima, né, ela está ligada a um volume pequeno, certo? Então a pressão lá em cima ela está ligada a um volume pequeno. Quer dizer, pressão, quando você diminui a pressão, aumenta o volume. Ou se você diminui o volume, aumenta a pressão, observado aqui nessa figura. Se você diminui o volume, aumenta a pressão. Se você aumenta a pressão, diminui o volume. É o que a gente está vendo aqui. Se eu aumentar a pressão, diminui o volume. E se eu aumentar o volume, diminui a pressão. Então, P1, V1. P1 é uma pressão grande e o V1 é pequeno. Ó, você vê nessa parte do gráfico, lá em cima. À medida que eu vou diminuindo aqui o gráfico, a pressão vai diminuindo e o volume vai aumentando. Então, eles são inversamente proporcionais. Esse gráfico ele representa a transformação isotérmica de qualquer gás. É um gráfico representativo, certo? A transformação isotérmica ela é calculada através de uma formulazinha. P1, V1 é igual a P2, V2. Simplesmente isso é uma formulazinha simples, quer dizer, pressão vezes volume. Pressão 1 vezes volume 1 é igual a pressão 2 vezes volume 2. Essas são as duas grandezas envolvidas e a gente sabe que pressão é medida em atmosfera e o volume é medido em litros, certo? Então, aqui, essa é a formulazinha simples que nós vamos aplicar na videoaula de hoje. Vamos ver aqui um exemplo. Você tem aqui um gráfico que está condicionado, demonstrando aí uma expansão isotérmica de uma certa massa de gás. Tá? Então, esse gás ele sofre essa expansão isotérmica, a sua pressão é 2. Se eu diminuir a pressão para 0,4, o seu volume aumenta. Quando a sua pressão é 2, o seu volume é 1. Se eu diminuir para 0,4, o seu volume ele vai aumentar para V2. E é exatamente isso que a questão quer saber. Quando esse gás sofre essa pressão isotérmica, passando do estado 1 para o estado 2, o estado 1 é quando a pressão é 2 e o volume é 1, e o estado 2 é quando a pressão é 0,4 e o volume é 2, conforme o gráfico. Qual é o valor do volume no estado 2? Exatamente o V2 que ele está querendo saber.
que é esse V2 aqui da fórmula. P1 é igual a 2, né, que é a pressão P1. V1 é igual a 1, certo? Que é o volume 1. O volume aqui equivale a 1. E a P2, o P2 aqui é a pressão 0,4, que você vê aqui. Na verdade, a pressão foi baixada, né? Nesse sentido do estado 1 para o estado 2, a pressão baixou e o volume aumentou. Então, o P1 é 2, o V1 é 1, e o P2 é 0,4 e o V2 é o que a gente vai descobrir. P1 está multiplicando V1 igual a P2 que está multiplicando V2, certo? Isso aqui é uma formulazinha muito simples, uma igualdade, duas multiplicações de uma igualdade, isso não é complicado da gente aplicar. Então, está aqui a fórmula P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2, e aí é só aplicar a formulazinha substituindo quem é P1. P1 é a pressão inicial, que é essa pressão aqui que equivale a 2 atm, que está medido em atm e o volume está medido em litro. E V1 é um litro, quer dizer, que a pressão de 2 atm, o volume do gás é de 1 litro. Certo? Então, P1 vezes V1 é 2, P1 é 2 e V1 é 1, então fica 2 vezes 1 igual P2. P2 é a pressão no estado 2, quer dizer, a pressão diminuiu de 2 para 0,4. Então, P2 eu substituo aqui por 0,4 vezes V2, certo? Que é o volume que fica depois que baixa a pressão. Certo? Então, pronto. Substituindo os valores, 2 vezes 1 igual a 0,4 vezes V2. É muito simples, é uma questãozinha de igualdade, né? Uma pequena equação. 2 vezes 1 é 2, certo? E 0,4 vezes 0,4, 0,4 vezes V2 continua, certo? Então, 2 vezes 1 é 2. Eu peguei e coloquei o 0,4 V2 para o lado de lá e botei o 2 para o lado de cá, certo? A igualdade continua a mesma. Isso não mexe na igualdade. Eu apenas troquei os termos de um lado para o outro. Isso não mexe nada na equação. A equação permanece a mesma. Por que eu fiz isso, professor? Porque eu quero achar o valor de V2. Então eu trouxe para o lado de cá da igualdade, porque eu quero isolar ele, certo? Então fica o quê? 0,4 V2 é igual a 2. Passa dividindo. V2 igual a 2 dividido por 0,4 dá 5 litros. Vamos continuando aqui. Mais um exemplo aqui. Ó. Você tem um gás ideal a 25 graus Celsius, a pressão de 0,8 atm, é comprimido isotermicamente até que seu volume seja 4/5 do volume inicial. Calcule a pressão final do gás. Essa questão é uma questão clássica, cai muito no vestibular, cai muito também. Eu vou explicar aqui para vocês, caso vocês se deparam com uma questão desse tipo aqui. Você observe que a pressão inicial dele, o P1, é 0,8. O volume inicial ele não diz qual é o volume inicial, ele só diz que seu volume, o gás, ele é comprimido até chegar a 4/5 do seu volume inicial. Ele não diz o valor do volume inicial. Então, a gente, como ele não diz o valor, a gente diz aqui que V1 é igual a V1. V1 é V1. Por quê? Porque ele não dá o valor de V1. Então, ele só diz que ele diz que o valor de V2 é 4/5 do volume inicial. Vamos lá, vamos devagarzinho aqui. Então, P1 vezes V1, 0,8, que é a pressão inicial. V1, ele não diz na questão, é igual a P2, que é o que ele está querendo. Calcule a pressão final, que é P2, vezes V2. E quanto é V2, pessoal? Na questão ele diz que o é comprimido até o volume chegar a 4/5 do volume inicial. Então, V2, gente, é 4/5 de V1, certo? Pessoal, eu entendi não. Olha, o V2, que é o volume final, ele vai ser 4/5 do volume inicial. Quem é o volume inicial? V1. Então, V2 é igual a 4/5 sobre V1, certo? Entendeu aí? Então, o volume final vai ser 4/5 do volume inicial. Então, aqui onde tem V2, eu coloco 4/5 do volume inicial. Essa palavra do aqui significa uma multiplicação. Então, fica 4/5 do volume inicial. 4/5 vezes o volume inicial. Beleza? Então, eu tenho aqui a igualdade. 0,8 V1 é igual a P2 vezes 4/5 de V1. Observe que V1 está de um lado e do outro da igualdade. Se eles estão do mesmo valor de um lado e do outro da igualdade, eu posso simplesmente cancelar os dois. Como é que eu faço isso? Simplesmente você vai lá e cancela os dois aqui. Vamos cancelar aqui os dois. Então você vem aqui no V1, cancela um
depois cancela o outro. Pronto. O que é que sobra? Sobra 0,8 é igual 0,8 é igual a P2 vezes 4 quintos. Pronto, sobrou isso aqui, certo? Porque o V1 foi embora. Por que o V1 foi embora, professor? Porque está do lado do outro da igualdade. Simplesmente você cancela um com o outro e o que sobrar é o que permanece a igualdade. 0,8 é igual a P2 vezes 4 quintos. Continuando aqui, eu P2 sobre 4 quintos é igual a 0,8. O que eu fiz aqui? Eu peguei esse P2, passei para o outro lado da igualdade, porque eu quero isolar ele. E peguei o 0,8 e passei para o outro lado. Simplesmente isso. A igualdade não muda em nada. Então, P2 vezes 4 quintos é igual a 0,8. Esse 5 que está dividindo em 4, ele vai passar para o outro lado multiplicando. Então, fica P2 vezes 4 é igual a 5 vezes 0,8. 5 vezes 0,8 dá 4. Então, P2 vezes 4 é igual a 4. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo. E a pressão vai ser 4 vezes por 4, que dá 1 ATM. Certo? Então, a questão não é difícil, gente. É uma questão simples. Mas é uma questão que você pode voltar o vídeo aí várias vezes até, porque cedo ou tarde, quem continuar aí seus estudos, buscar o Enem, vestibular, vai se deparar com questão muito parecida com essa, que é uma questão clássica que cai muito aí no Enem vestibular, e aí vocês vão precisar aplicar essa técnicazinha aqui, porque ele já dá o valor do V2 e o V1 é simplesmente ele é ignorado aqui, se cancela um pelo outro, ele é ignorado, certo? Então a pressão 4 por 4, 4 por 4 é 1, 1 ATM, certo? É a resposta. Bem, na questão isso também pode acontecer de vir uma tabela, e essa tabela ela mostra o comportamento de um gás. À medida que você diminui a pressão, o volume vai aumentando. Se de cima aqui pressão de ATM, 4, 2, 1, 0,5, e o volume vai aumentando de 1 para 2, 4, 8. Aí ele pergunta qual é o volume, quando o volume for 10 litros, qual vai ser a pressão? Então nós vamos aplicar aí a fórmula de P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Nós vamos iniciar o cálculo com a pressão de 4 e o volume 1, que são as pressões, a pressão e o volume inicial. Pressão 4 e volume 1. Certo? É igual a P2. Quem é P2? P2 é o que ele quer saber, então repete aqui P2. E o volume é quando o volume for 10 litros, então V2 é 10 litros. Você bota aqui no lugar de V2 e você coloca 10. Então é isso que eu faço achar qual vai ser a pressão do gás quando ele estiver a 10 litros, quando aqui for 10. Porque aqui o volume só chega até 8 na tabela, ele quer saber quando o volume chegar a 10. Então você vai repetir aqui o V2, colocar 10, certo? E a pressão inicial é sempre essas duas aqui, ó, são as pressões, a pressão e o volume inicial, sempre começa com essas duas aqui, certo? Então 4 vezes 1 é igual a P2 vezes 10, 4 vezes 1 é 4, e P2 vezes 10 é 10 P2. Eu peguei e coloquei um para o lado para o outro da igualdade. Por quê? Porque eu quero saber o valor do P2. Eu quero isolar o P2, então eu deixei do lado esquerdo da igualdade. Eu quero saber o valor dele, certo? Então 4 vezes 1 é 4 aqui. E P2 vezes 10 vai dar 10 P2, certo? Eu peguei e coloquei o P2 para o lado de lá e o 4 para o lado de cá. Simplesmente para poder isolar o valor do P2. Então, 10 vezes P2 é igual a 4, eu passo 10 dividindo, fica P2 igual a 4 sobre 10, que dá 0,4 ATM, a unidade de medida aqui em ATM, porque é dada aqui na tabela, certo? Então fica simplesmente dessa forma aí. Galera, vamos ver aqui, também pode acontecer de eu colocar um X aqui na tabela, ou também a questão de um X, e saber que vai saber o valor desse X. Na verdade aqui é o volume, basta você aplicar também a fórmula, você vai achar aí o valor desse X aqui. Eu não coloquei o X aqui, podia ser no lugar do V2, que na verdade é o volume aqui no caso, que ele quer saber. Então o X aqui equivale a esse V2, certo? Então a questão aí também coloquei aí só para exemplificar uma situação que pode acontecer. Galera, vamos dar uma olhada aqui nos exercícios aqui que eu passei para vocês ficarem por dentro logo. Questões são muito simples, ó, os equipamentos abaixo, quais os que utilizam o embasamento, quais são embasados no comportamento dos gases, perdigonal, compressor de ar, telefone, lâmpada. Você vai escolher qual dos deles que utiliza mais, qual dos deles que mais utiliza o estudo dos gases, quer dizer, o comportamento dos gases. Tá? Importante.
Aqui faz as três grandezas da definição dos dados, o estado dos dados, também é muito simples, também é muito importante. O que é um gás, aí tem a questão das duas propriedades que eu falei na videoaula. Aí fala o que é a transformação exotâmica, é baseada na lei de Boyle, né? Como é que diz, o que é que diz essa lei de Boyle? É só ver na videoaula de volta, você vai lembrar. E aqui está um gráfico exatamente a questão como eu expliquei na videoaula. Você chamar qual é o volume final aqui, o volume 2, certo? Também é só aplicar a fórmula 1, P1, a formulazinha P1 vezes V1 igual a P2 vezes 2, que você vai conseguir achar facilmente. Aqui uma tabelazinha também, exatamente como eu passei agora para vocês, beleza? Gente, é o seguinte, questões muito simples aí, fáceis de responder, vocês vão conseguir responder facilmente, certo? Gente, fé em Deus, quarentena nas férias, muito bem, assistam a videoaula até o final, dê um like no meu vídeo, se inscrevam no canal e vamos para cima de quarentena nas férias. Valeu, fui!